Muito bom dia a todos. Sejamos bem-vindos a este encontro de paz, de luz e de amor. A todos os internautas, os rádio-ouvintes, encarnados e desencarnados, que nos acompanhem nessa missão. Nós agradecemos a companhia e a bênção de compartilharmos a bendita doutrina espírita, que tão bem nos faz, que nós nos transbordamos de informações, de conversas, de entendimentos, para que os nossos aprendizados realmente sejam plenos na paz de Jesus, conforme nosso mestre querido nos ensinou. Hoje é um dia novamente muito feliz. Estamos aqui com o nosso querido amado irmão Genir Tassi, da Casa Espírita Mãos Unidas. E vamos falar hoje sobre o Livro dos Espíritos, que nesta semana, dia 18 de abril, comemorou 166 anos de estreia, né? É o lançamento do Livro dos Espíritos em 1857, que nós comemoramos todos os dias quando estudamos o Livro dos Espíritos e quando nos beneficiamos das lições que os Espíritos nos trazem através das benditas mãos do nosso codificador Allan Kardec. Bom dia, Tainá, e bom dia, Genir. Bom dia Tainá, bom dia, Estefânia, bom dia a todos, bom dia ao nosso Vilmar Escapim, também merece o nosso abraço, nosso carinho, o nosso Oséias. Eu nunca deixo de lembrar o nosso Oséias, que foi o criador dessa ideia, desse trabalho. Oséias, se estiver nos ouvindo, recebe aí o nosso abraço, o nosso carinho, o nosso reconhecimento. Ao nosso Luiz Faurana, que com dedicação, com espírito de trabalho, deu continuidade, às vezes com um certo sacrifício de horário, né, quase que sozinho em alguns momentos, mas conseguiu trazer até aqui o programa e agora ele se estende para todo o pessoal da UME, o que faz um enriquecimento muito grande, inclusive, desse trabalho, sem desprezo aos anteriores, porque trabalhavam praticamente sozinhos. Agora a UME conseguiu estender a todos os seus trabalhadores esse compromisso, o que enriquece bastante esse trabalho. Exato. Vamos ao nosso tema, então. O Livro dos Espíritos, como já foi dito, é uma espécie de lançamento da doutrina espírita, um nascimento da doutrina espírita, que embora havia todos aquele movimento de mesas, de estudos e de práticas espíritas para todos os lados, o fenômeno espírita não foi inventado ali, ele sempre existiu na história da humanidade, né? A relação com os espíritos sempre foi presente na humanidade, mas ali naquele momento nascia o nosso livro principal, e é isso que nos chama a atenção. É como se estivesse nascendo ali a doutrina espírita, porque fez com que, a partir daquele momento, se tivesse um corpo doutrinário perfeitamente formado, e isso é muito importante. Mas deixe-me contar rapidamente, Estefânia. Uma oportunidade, nós havíamos chegado à Casa Espírita, e chegou alguém que, bem provavelmente, chegava pela primeira vez no Centro Espírita e nos perguntou se nós tínhamos a Bíblia dos Espíritas. E eu fiquei assustado e sem saber o que responder, porque, a princípio, nós não temos uma Bíblia. A princípio, nós seguimos a mesma Bíblia dos cristãos. Se queria se referir a algum livro específico, e eu não sabia se eu respondia com relação ao Evangelho segundo o Espiritismo, que tem temas que estão presentes na Bíblia, né, de uma forma mais direta, mais específica, ou se respondia com relação ao nosso Livro dos Espíritos, que é para nós o livro principal, o livro básico, a pedra angular de todo o pensamento espírita, da demonstração da filosofia espírita de uma forma mais completa. E eu tive que pensar um pouco antes de responder, até tentar entrar no espírito dessa pessoa, para entender o que ele quis dizer com Bíblia dos Espíritas. Olha só o nível de importância que alcança o Livro dos Espíritos aqui entre nós, que amamos tanto o Evangelho segundo o Espiritismo, que eu tenho a leve impressão, e aliás um pouco mais do que impressão, não é tão leve assim, que para nós espíritos é o livro mais amado, é o Evangelho segundo o Espiritismo. Mas o livro mais importante
inegavelmente, é o livro dos Espíritos, da onde surge, inclusive, o tema que está lá no Evangelho segundo o Espiritismo. Então, o nível de importância do livro dos Espíritos para nós é extraordinário. Até porque o Evangelho segundo o Espiritismo sai da terceira parte do livro dos Espíritos, que pertence às leis morais. Então, todos os outros livros também. O livro dos médiuns foi o segundo livro. Vamos retornar, então, ao nosso livro principal, que dá origem a todos os outros também, né? E para que ele serve também, né, Janine? O que tem no livro dos Espíritos? O que traz? Aos poucos nós vamos desenvolvendo esses detalhes, porque eles estão presentes aqui no nosso material, que aliás nós fomos colher no Seara Espírita. Nós entrávamos no Centro Espírita de Palmeira das Missões, Cristo, Luz e Caridade de Palmeiras, para fazer o intercâmbio da UNE, agora em março. Na entrada alguém nos ofereceu um jornalzinho, esse aqui nos vem de Santo Anjo, para todos nós espíritas da região. E eu peguei e fui dar uma olhadinha. Olha o tema do livro dos Espíritos, sim. Plenas portas do mês de abril. Vamos levar para casa, com certeza vai render. E tem aqui nesse livro uma matéria extremamente interessante sobre a estrutura didática do livro dos Espíritos. A estrutura didática é assinada pelo Cleto Brutis. E ele nos vai fazer pensar de uma forma mais completa e mais profunda a respeito da importância do livro dos Espíritos. Nos diz que através do estudo das obras básicas da codificação da doutrina espírita, pode-se perceber que o seu conteúdo obedece a uma sequência lógica e racional. E o livro dos Espíritos não foi lançado a esmo. Aliás, a espiritualidade, ou poderíamos dizer Jesus, né? Não estaríamos errando se disséssemos dessa forma, mas a espiritualidade nos chamou a alguém que tinha formação específica na área da educação, um pedagogo, um professor, que tinha todas as possibilidades, portanto, de fazer o trabalho devidamente organizado. Nós vamos ler lá nos prolegômenos do livro dos Espíritos que Allan Kardec delimita a sua tarefa e observa, portanto, lá nos prolegômenos, que aliás é um texto assinado por vários espíritos que estão presentes na codificação, espíritos de escola, de um nível muito alto de elevação, nos dizem eles, ou nos diz Allan Kardec também, está dentro desse pensamento, né? Só a ordem e a distribuição metódica das matérias, assim como as notas e a forma de algumas partes da redação, constituem única obra daquele que recebeu a missão de o publicar. Então, Allan Kardec é insistente, inclusive, nesse aspecto, de demonstrar que ele realmente não é o autor desse livro, que é o pensamento dos espíritos, o trabalho dos espíritos para que esse livro ficasse pronto, e toda a tarefa que ele desenvolveu foi sob a tutela desta pleiade de espíritos de uma elevação considerável em seu processo evolutivo, que já tinham um ganho espiritual e que fizeram toda a orientação para que ele desenvolvesse esse trabalho. Em A Gênese, o codificador vai explicar a forma que utilizou para didaticamente apresentar a doutrina espírita. Está escrito, portanto, lá no livro A Gênese, que é fruto do trabalho do livro dos Espíritos, que nós vamos colocar depois. Como meio de elaboração, nos diz Allan Kardec, o Espiritismo procede exatamente da mesma forma que das ciências positivas, aplicando o método experimental. Então, Allan Kardec não trabalhou a esmo. Ele fez um trabalho metódico de pesquisa, de estudo, fazendo com que as suas conclusões, ou as conclusões a serem exaradas em O Livro dos Espíritos, ou se tomar como princípios da doutrina espírita, não fossem pensamentos, ideias suas ou de alguém, mas conclusão do estudo metódico, aplicando métodos experimentais das ciências positivas que se tinha naquele momento. E nos diz ainda, fatos novos se apresentam, que não podem ser explicados pelas leis conhecidas, pelas ciências que nós tínhamos até então. Ele, o Espiritismo,
os observa, compara, analisa e, remontando do efeito às causas, chega às leis que regem. Depois, deduz-lhes as consequências e busca as aplicações úteis desses conhecimentos, dessas conclusões. Então, os princípios básicos que estão formando a filosofia espírita não foram conclusões nem de uma pessoa e nem de um espírito ou de alguns espíritos ou de alguns médiuns. Não, foi um trabalho metódico, chegando a estudos bastante aprofundados que foram alcançando aos poucos o conhecimento universal, onde que se observasse de uma forma científica, metódica, experimental, as conclusões finais. E a dedução forma o corpo da doutrina, que tem os seus efeitos na aplicação dessas conclusões, na aplicação moral na nossa vida. Lembrando ainda essa visitante, simpatizante, frequentadora que pela primeira vez adentra a casa espírita Mãos Unidas especificamente, pedindo então o manual que os espíritas, os estudantes do espiritismo utilizam como base, né? Allan Kardec era metódico, disciplinar, usou o método científico, bem disseste, né? E conseguiu extrair dos espíritos as respostas necessárias. Então, o livro dos espíritos, independente de qualquer crença, não importa a fé que eu professo em outras filosofias ou doutrinas, todos nós temos acesso livre a este livro. Não tem uma iniciação, não rompe nenhum dos nossos princípios enquanto filhos de Deus, né? Então, independente da crença, da convicção religiosa, essa leitura e o estudo do livro dos Espíritos, ela é muito importante, por causa dos pontos que você já introduziu e com certeza falará mais um pouco, sobre Deus, a imortalidade da alma, a natureza dos espíritos, das relações com os homens, das leis morais que nós já comentamos, da vida presente, da vida futura e do porvir da humanidade, quer dizer, para qual lado a humanidade se dirigirá, né, Genildo? Esse é um aspecto que a gente faz questão de deixar bastante claro quando nós falamos ao público, principalmente nas nossas casas espíritas, que o estudo da doutrina espírita não se destina aos espíritos, ele é destinado à humanidade, a todos nós, porque independente de crermos ou não crermos, nós continuamos reencarnando, e isso é muito importante. Nós continuamos tendo relação com o mundo espiritual, ou com os espíritos, embora na maioria dos casos não muito abertamente, não muito visivelmente. Mas nós notamos, nós que temos um olhar um pouco mais crítico, notamos que em todos os meios religiosos se utiliza com outros títulos, com outra denominação, com outras formas de trabalho, com outras formas de consideração, até mesmo com outros nomes, né? Mas se pratica a mediunidade, sim. Alguns chamam esses espíritos de outras formas, de outras formas explicativas, mas a mediunidade é presente praticamente em todos os meios religiosos, e isso é muito importante. Então, o estudo da doutrina espírita, embora às vezes contestado, ele é importante para todas as pessoas, independente da sua forma de crença ou até mesmo de não acreditar. Porque nós somos espíritos e continuamos reencarnando. E o estudo, portanto, do livro dos espíritos, por exemplo, ele se torna necessário porque é a oportunidade das pessoas tomarem consciência da sua própria realidade e ver como é que funciona esse mecanismo da existência, da progressão dos espíritos, da comunicação com o mundo espiritual e tudo mais. Então, o estudo aprofundado faz parte de uma das questões a serem colocadas para todas as pessoas, independente de no futuro virem a ser ou não ser espírita, porque, segundo nos deixa bem claro Allan Kardec, o espiritismo não era para ser uma religião. Nós, brasileiros, que a transformamos na nossa religião, mas era para ser a base científica e filosófica que contribuiria, e que deve ser assim, portanto, que deve contribuir para
com todas as religiões, cada uma trabalhando do seu jeito, no seu espaço, da sua forma, mas tendo essa base filosófica e científica para a explicação da natureza espiritual, da existência de Deus, enfim, de todos esses itens que compõem a relação nossa com os espíritos, com o mundo espiritual. A doutrina espírita, como diz bem a nossa irmã inicial, é a que faz a parte de falar sobre Deus, unindo ciência e filosofia. Então, a nossa religião espírita é a religião que une a ciência e a filosofia, a ciência material, a filosofia humana, e tendo como Deus. Então, nos transformamos numa religião, numa maneira de seguir os princípios dessa forma. Nós espíritas seguimos religiosamente o nosso espiritismo, e tanto que se nos perguntar, nós vamos dizer sim, a minha religião não é o espiritismo. Mas no pensamento de Allan Kardec era para haver essa distância entre as religiões e o espiritismo, exatamente porque o formato da doutrina espírita deve seguir um processo científico de comprovação para chegar às conclusões filosóficas que deveriam estar presentes e contribuir com os pensamentos religiosos. Até porque nós, enquanto religião, no próprio Livro dos Espíritos, não somos iguais às outras doutrinas, né? Nossas irmãs, o nosso processo de culto, né? Ele é de uma forma toda característica, né? Seguimos alguns rituais, se tu for a observar de uma forma mais detida, né? na profundidade do significado da expressão, né? Mas não temos rituais oficiais, não seguimos um rito específico. Rituais, eu me refiro a reunir-se para fazer estudo, ao passe, que é uma coisa que está relativamente presente, mas não seguimos rituais, e isso é é o que faz uma certa diferença. Mas o pensamento religioso é a consequência natural desta filosofia que se desenvolve a partir das conclusões científicas da ciência dos espíritos. Sim, até porque não é uma doutrina humana, né? Uma doutrina dos espíritos, por isso que desencarnados, né? Nós desencarnados espíritos. E também é interessante comunicar que o estudo aprofundado ele se dá passo a passo. Em todas as casas espíritas tem os grupos de estudos para iniciantes. E aí nós progredimos, nós individualmente, cada um, dentro daqueles passos que nós vamos aprendendo dos princípios da doutrina espírita. Então, sempre aberto a todos o ano todo. No momento que eu acordar, que eu despertar, eu posso acessar um grupo de estudo em algum lugar, inclusive online, né? Inclusive online, existem grupos para vários horários do dia, para aqueles que não têm oportunidade de ir ao centro espírita, é simplesmente abrir o celular, ou o computador, através do YouTube, através de outras plataformas, textos no Google, por exemplo, é riquíssimo. E o YouTube com palestras de bastante profundidade, com sabedores profundos da doutrina espírita, como o Haroldo Dutra Dias, o nosso Divaldo Pereira Franco e outros, o Dr. Cosme, que nós estamos por citar aqui, Cosme Massi, enfim, nós encontramos sim meios de informação e de encontrar estudos da doutrina espírita bastante vastos. A internet é grandemente rica em termos espíritas. Análise de livros no Projeto Imagem também, temos vários de outros centros espíritas, casas espíritas de todo o país, maravilhosos, análise de livros, todos os livros narrados, audiobook, tem vários, né? Na internet tem acesso a todos. Não há desculpa, porque todos temos internet. Não temos dinheiro para comprar um livro, temos o acesso à internet. Basta abrir. Aliás, deixe-me lhe dizer, Kardec Pet tem ali gratuitamente, né, todos os livros da codificação, todos os livros de Allan Kardec, tem ali os livros básicos, pelo menos, né, o Pentateuco, e todas as revistas espíritas ali expostas ao alcance da mão. Portanto,
Nós vamos para o intervalo com a Tainá, nós agradecemos a companhia ainda. Vamos mais para o segundo bloco daqui a pouquinho. Continuamos pelo Instagram e vamos para os apoiadores, então. Continuando aqui, então, no nosso texto, vamos lembrar que nós temos aqui nesse estudo das estruturas básicas, que é o título do texto que nós nos baseamos, né? A estrutura didática do Livro dos Espíritos. Né? Nos mostra aqui o nosso autor que Cosme Mestre demonstra parte a parte a ordem utilizada por Allan Kardec. Na sequência, alguns pontos de suas conclusões, das conclusões do nosso Cosme Mestre. Na parte primeira, das causas primárias, o codificador demonstra como foi feita a escolha dos objetivos do objetivo de estudo desse trabalho, ao que se prenderia esse trabalho específico. Qual era o mote principal de estudo, definindo, portanto, o foco que se desenvolveria nesse estudo. Na segunda parte do mundo dos espíritos, do mundo espírita ou do mundo espírita, procede a análise do objeto escolhido para o seu estudo, quer dizer, especifica, vai lá naquele ponto que foi definido como o objetivo do livro, né, do estudo, e faz o desenvolvimento a partir daí. Na terceira parte das leis morais, formula as leis que regem as relações entre os seres, cá e lá, aqui no nosso mundo e também no mundo espiritual. Quais as leis que nós precisamos ver? É aquilo a que se refere Jesus quando cita a necessidade de erigir em nós o reino de Deus. Onde reinará este reino, senão na alma, no espírito, na formação do espírito? São as leis morais que vão fazer esse reino estar realmente valendo dentro das nossas almas. E na quarta parte das esperanças e consolações, apresenta as consequências dessas leis, do cumprimento ou do não cumprimento dessas leis. Então, vai fazer, demonstrar as causas, dentro da lei de causas e efeitos, né, as consequências da aplicação ou não dos conhecimentos da lei, das leis morais, por exemplo. E depois, de cada parte dá origem a uma nova obra, como já foi citado, mas aqui nós vamos mostrar em cada uma dessas, porque o Livro dos Espíritos ele é composto assim, primeira parte, ou a parte 1, né, que é as causas primárias, né, na parte 2, que é o mundo dos espíritos, na parte 3, na terceira parte do livro, as leis morais, e na quarta parte das esperanças e consolações. Ou seja, nessas 4 partes, depois se desenvolve uma nova obra. Da primeira parte, onde está as causas primárias, a base de todo o conhecimento para saber onde estamos pisando ou da onde vamos partir e por que se escolhe esse objetivo. Dessa primeira parte, então, Allan Kardec desenvolve mais tarde o livro A Gênese. A Gênese, os milagres e as predições segundo o Espiritismo. Repetindo, então, do desenvolvimento do Livro dos Espíritos, como o Livro dos Espíritos ele é dividido em 4 partes, na primeira parte, das causas primárias, da segunda parte, o mundo dos espíritos, ou o mundo espírita, e na terceira parte do Livro dos Espíritos estão as leis morais. Na quarta parte, o céu e o inferno, ou a justiça divina. Então, cada uma dessas 4 partes em que está se dividindo o Livro dos Espíritos envolve depois, Allan Kardec, um novo livro. Estando assim distribuídos. Da primeira parte, das causas primárias, sobre o universo, sobre Deus, sobre a matéria, sobre o espírito, se desenvolve mais tarde o livro A Gênese, os milagres e as predições segundo o Espiritismo. E para nós espíritas é o livro A Gênese. Né? Então Allan Kardec vai falar sobre a gênese do universo, da Terra, do homem, da vida, os milagres que estão presentes lá no Evangelho segundo o Espiritismo,
e as predições às quais Jesus deixou dito para nós. Então, faz um estudo científico desses aspectos. Na segunda parte, o mundo dos espíritos, ou o mundo espírita, vai nascer depois o livro dos Médiuns, em 1861. A Gênese foi em 1868. Em 1861, retornando agora então com os nossos radiovintes, dando sequência à nossa conversa sobre o livro dos Espíritos, a sua importância, a sua utilidade e o papel que cumpre com a boa vontade, a prática, a metodologia, o método científico aplicado por Allan Kardec, do qual esse nome deriva de uma outra reencarnação. Na época não tínhamos ele como esse nome, enquanto cidadão encarnado, era Hipólito Leon Denizar Vivaio, e aí, como um homem de métodos, conseguiu se incumbir dessa missão e trazer para nós todas as práticas, tanto morais, mediúnicas, como nosso irmão Ricardo Monteiro esteve semana passada conversando conosco sobre mediunidade, que como estudo, o acesso da doutrina espírita pertence a todos. Não existem escolhidos, selecionados, iniciados. Nós nos iniciamos, muitos são os chamados, poucos escolhidos, porque nós não aceitamos o convite muitas vezes. Nós podemos contribuir de várias maneiras, indo ao centro espírita, estudando, aprendendo, ouvindo as exposições e as colocando em prática, da porta da rua para o centro, para dentro de casa. Então, é por isso, todos nós somos divulgadores da doutrina espírita quando seguimos os seus princípios. Além de ser uma filosofia, ela é um modo de vida. E nós escolhemos este modo de vida para nós, porque nos faz bem e faz bem a todos, como o grande exemplo do nosso Mestre Jesus, que nos trouxe o amor a partir do entendimento. É a razão e a emoção unidas a bem do nosso crescimento, a plenitude do ser humano, para atingirmos, após muitas reencarnações, porque muitos são os aprendizados, a nossa perfeição, que ainda demanda algum tempo de estudo, esclarecimento e prática. Não basta só saber, nós precisamos aplicar o que sabemos. E é por isso que nós aqui estamos hoje, em cada lar, em cada casa, pela internet, pela 107.9, levando a luz do esclarecimento, para que sejamos consolados nas nossas dores, que não há nenhuma ação sem uma prévia causa, e nós carregamos essa ideia, e isso nos esclarece, nos consola, nos ampara, nos traz alegria e força para seguirmos na nossa jornada evolutiva como os irmãos, não fugindo de nenhuma prova em nenhum momento. Neste mês espírita, então, estamos aqui com o nosso irmão Genir Taz, trazendo novamente o último lançamento. Eu gosto de falar isso. É o lançamento do ano, do mês e do dia, o Livro dos Espíritos. É o Livro dos Espíritos. Lembrando também que o Evangelho segundo o Espiritismo também é de abril. Aliás, abril é um mês muito especial para nós, né? Lembrando que o dia 18 é também o dia do Espiritismo, a nível nacional, foi aprovado, é lei, como o Dia Nacional de Espiritismo, é o dia do lançamento do Livro dos Espíritos, é o dia da literatura, dia nacional, portanto, do Brasil, né, nacional de literatura infantil, é o dia em função do nascimento do Monteiro Lobato, que conheceu a doutrina espírita, até estudou, né, o nosso Monteiro Lobato, e o dia 15 de abril é o dia de lançamento do Evangelho segundo o Espiritismo. Então, realmente é um mês muito festivo aos nossos corações. É o mês espírita dos espíritos. Exato. É o dia do espírita. É um mês muito significativo, porque nos reporta a coisas realmente bastante importantes
no nosso meio espírita. Mas nós vamos fazer um pouquinho de repetição aqui para nós nos colocarmos para os ouvintes da rádio, como dizia o nosso programa, a mais amada da região, né? Então, o Livro dos Espíritos ele é dividido em 4 partes. Tem a primeira parte, que é da origem do universo, da origem de tudo, né? As causas primárias. O segundo livro, que é sobre o mundo dos espíritos, ou o mundo espiritual. O terceiro livro, que é a terceira parte, que é as leis morais. E a quarta parte, que é da justiça divina, das esperanças e consolação. Desta primeira parte surge o livro A Gênese, os milagres e as predições segundo o Espiritismo, que para nós espíritos é o livro A Gênese. Da terceira parte, quando vai estudar o objetivo específico desse livro, que é o Espírito, né, ele vai desenvolver depois o livro dos médiuns, que vai fazer esse estudo da nossa relação com o mundo espiritual, ou com os espíritos, através dessa faculdade humana, que é a mediunidade. Da terceira parte, ali das leis morais, surge então desse estudo o Evangelho segundo o Espiritismo. E da quarta parte, das esperanças e consolações, o céu e o inferno, ou a justiça divina segundo o Espiritismo. Desenvolvendo então cada uma dessas partes do Livro dos Espíritos. Na primeira parte das causas primárias, as questões sobre Deus, os elementos gerais do universo, o espírito, a matéria, são os temas que são desenvolvidos então nessa primeira parte do Livro dos Espíritos, dando base, portanto, para todo o tema que vai ser desenvolvido mais adiante, e em que é especificado o objetivo dessa obra. Em relação a Deus, os espíritos esclarecem que só com a perfeição nós encontraremos um entendimento com relação a Deus. Inclusive, os Espíritos nos deixam bem claro nessa primeira parte, no primeiro capítulo, que não deveríamos estender demais ou tentar aprofundar demais o tema Deus, porque não teríamos condições de chegar a uma conclusão, a um entendimento, porque seria... Não dizem nesses termos, mas serve o símbolo para nós compreender. Tentar colocar o infinito dentro do finito, que somos nós, que somos relativos. Somos finitos, somos reduzidos, estamos num processo evolutivo, aliás, nós, humanidade, estamos num processo que precisa evoluir bastante ainda, e queremos compreender o infinito. Não teria como nós colocar no entendimento humano, mesmo nas mentes mais iluminadas da humanidade, nas mentes mais evoluídas, não teria suporte suficiente, aporte suficiente para se compreender a natureza íntima de Deus. Então, os Espíritos nos aconselham a não aprofundar muito a questão, dão uma noção básica. Allan Kardec chega àquelas conclusões que vai dizer para nós o que Deus não pode deixar de ser, para nós chegarmos a um entendimento suficiente dentro daquilo que se pode. É como colocar o todo na parte, não cabe. Aquele símbolo que nós usamos às vezes aqui nas nossas conversas particulares, nós os altenses, né? Tentar botar Porto Alegre dentro do Cruz Alta. Porto Alegre dentro do Cruz Alta. Eu me lembrei disso. Porto Alegre não é não é tão grande. Mas é São bem Paulo, maior que né? Cruz Alta, né? Buenos é Aires. Bem maior também, né? Então seria tentar botar dentro do Cruz Alta. Não cabe. Tem como, não cabe. E sobraria muita coisa e nós nos perderíamos, segundo nos dizem os Espíritos, nós nos perderíamos em conjecturas, em ilações, em ilusões, e não chegaríamos a uma conclusão, perdendo o tempo daquela outra tarefa que se faz urgente, que é o nosso processo evolutivo, que é o estudo de nós mesmos, porque se nós não entendemos nem a nós mesmos, como é que nós vamos compreender Deus? Então, detente no estudo de si próprio, de si mesmo, da sua própria evolução. Ainda aqui na primeira parte, né? Então Kardec escolhe, a partir daí, o objetivo de estudo dessa parte, né? O objetivo de estudo desse livro. Lá na segunda parte, no segundo livro do Livro dos Espíritos, do mundo espírita ou do mundo dos espíritos, tendo definido o objetivo de estudo, vai se desenvolver desde a questão 76 até a 613, vai fazer esse estudo da natureza dos espíritos, o que é o espírito,
onde que ele está, como que ele se relaciona com o mundo, com o nosso mundo. E a origem, a natureza dos espíritos, o perispírito, as diferentes ordens de espírito. Ainda, as situações em que se pode encontrar o espírito, como, por exemplo, em trânsito daqui para lá, que é o processo de... nesse caso é do trânsito para o mundo físico, que é a encarnação. Quando ele vem de lá para cá, do mundo dos espíritos para o nosso mundo de encarnados. A segunda situação, o retorno para o mundo espiritual, que é o processo de desencarne. Como é que se processa esse retorno para o mundo dos espíritos? E o espírito, a terceira situação do espírito, que nós vamos estudar, eles estão vivendo no mundo espiritual. São aqueles espíritos livres, para usar uma expressão bastante presente lá na codificação. Os espíritos errantes, que é aquele espaço entre uma encarnação e outra, entre uma encarnação e outra, em que está se preparando, portanto, para uma nova encarnação. Ou vivendo no mundo físico, que é a nossa situação, que somos espíritos, que estamos, portanto, imersos no mundo dos espíritos apenas com a condição de encarnados. E numa quinta situação é que esse estado de encarnados interagindo com o nosso mundo, com o mundo espiritual, que é através da emancipação, do sono físico, o êxtase, o sonambulismo, são esses momentos em que nós extravamos relação direta com os espíritos, através da mediunidade, por exemplo, estamos interagindo com os espíritos. Essa é uma situação em que nós encontramos os espíritos. E naquela em que os espíritos interagem conosco, nós encarnados, que influenciam. Lembrando a questão 459 do Livro dos Espíritos, quando Allan Kardec, provocando os espíritos, pergunta se os espíritos influenciam nossos pensamentos e atos. Nos dizem os espíritos que muito mais do que nós imaginamos e que de resto são eles que nos dirigem. Quer dizer, a intermitência dos espíritos na nossa vida é muito maior do que nós imaginamos. Que de resto são eles que dirigem os nossos passos. Eles estão sempre presentes, embora de uma forma sutil, para que não venham a corroborar o nosso direito ao nosso livre-arbítrio. De formas que nós detenhamos conosco o direito da decisão final, se vamos aceitar ou não essa inspiração, se vamos praticar ou não esses conselhos, para que nós venhamos, a partir das nossas decisões, assumir os direitos e as responsabilidades sobre as decisões que vamos tomando. Não poderia ser diferente na justiça divina, que nós não somos marionetes, mesmo recebendo várias influências ou inspirações do plano espiritual, do lado melhor, né, e do lado não tão bom. Sim, dos porque nossos a irmãos. influência é de todos os espíritos, né? Sim, mas nós... Tem lá bons e maus também, né? Eles, nossos irmãozinhos ainda que estão mais na sombra do que nós, mas que nós sempre temos, sim, o acesso à liberdade de escolha. E, como diz nosso irmão Vimário Escapim, nós temos várias opções, algumas escolhas e as consequências dos nossos atos, das nossas escolhas. Então, a lei de causa e efeito. Toda vez nós podemos escolher, nós não precisamos, mas o fulano disse, mas um espírito me intuiu. Não, o espírito pode ter feito o que quiser, o que ele quisesse, mas a decisão de ouvir e dar voz e vez àquela ideia sempre entrará na nossa conta, sempre é da nossa liberdade de escolha. Isso é interessante que se diga, porque daí fica confortável dizer eu fiz isso porque eu estava obsedado, estava muito influenciado. Não funciona assim, a lei divina é perfeita. Então, Allan Kardec deixa dito lá no livro, ou os espíritos dizem, Allan Kardec, né, que toda tentação, toda influenciação, ela pode ser resistida com um pouco de boa vontade. Então, a decisão final é sempre nossa, porque nunca é imposta a decisão dos espíritos, ela é sugerida, ela é intuída, ela é colocada para os nossos olhos e nós cedemos através da tentação, da vaidade, do orgulho, desses nossas sentimentos. inferioridades, nossas sombras. Não avaliamos bem o que estamos fazendo, fazemos assim, assim, assim e acabamos muitas vezes errando por não meditar nas causas, nas consequências daquilo que estamos decidindo.
Mas continuando aqui na segunda parte do Livro dos Espíritos ainda, desenvolve dois capítulos, capítulo 4 e 5, para abordar a pluralidade das existências, a reencarnação. Está estudada ali de forma que nós possamos compreender esse processo. A reencarnação. Por que a reencarnação? Por que nós espíritas defendemos tanto a tese da reencarnação? Vamos estudar esse princípio, que ele é fundamental na compreensão da nossa vida e da relação que nós vamos estabelecendo com o mundo espiritual. E um capítulo para abordar a ocupação e missão dos espíritos. A missão que eles vêm desenvolver na encarnação ou junto a nós, lá da espiritualidade. E fecha analisando os três reinos, o reino mineral, o vegetal e o animal, em que explica os princípios inteligentes. Lembrando que quando ele vai se referir ao princípio, lá vamos compreender o princípio inteligente como espírito, o espírito está escrito com E minúsculo. Mas a partir do momento que ele se individualiza e vai falar dos espíritos, ou do espírito já como um ser individualizado, caracterizado em si, já passa a ser o nome de uma entidade, então passa a grafar com E maiúsculo. Na terceira parte das leis morais, no capítulo 1, Allan Kardec desenvolve e analisa as questões relacionadas às leis naturais ou leis divinas. Um apanhado geral, uma visão para dar base ao que se desenvolve nos capítulos de 2 ao 9, onde demonstra quais são as leis didaticamente separadas, as leis divinas, né, classificadas, né, como desenvolve do homem, separando essas leis, né, do homem para com Deus, as obrigações, né, as leis de adoração e a lei de trabalho. Para consigo mesmo, as leis de reprodução, de conservação e de destruição. Para com o próximo, as leis da sociedade, a lei do progresso, de igualdade e de liberdade. E, por fim, a que representa uma espécie de resumo dessas leis todas, que é a lei de justiça, de amor e de caridade. A justiça, a nossa relação, o nosso dever perante Deus. O amor, que é a obrigação diante de si mesmo. E a caridade, que é o dever para com o próximo. Finalizando, então, a terceira parte do Livro dos Espíritos com um capítulo da perfeição, apresentando o modo de praticar essas leis, que depois está tão maravilhosamente desenvolvido no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 17, Sede Perfeito. Ali nós vamos encontrar aquele texto maravilhoso sobre o homem de bem, os bons espíritos, os caracteres da perfeição. Está desenvolvido mais amplamente no Evangelho segundo o Espiritismo. Fica o nosso convite, então, para continuarmos os estudos dentro da Casa Espírita. Já estamos no nosso horário, então vamos começar já finalizando. E pedimos, então, ao nosso irmão Genir que faça a prece de encerramento e que todos os nossos ouvintes, tanto pela internet quanto pelas vias de rádio, possam se dirigir. Hoje mesmo nós teremos, sábado, grupos de estudos nas casas espíritas. Entrem na internet, olhem lá a sua casa espírita mais próxima e se dirijam. Alguém conhece qual é o local, é só conversar. Na maioria das vezes que nós conversamos, em qualquer lugar que nós vamos, sempre alguém já ouviu falar da doutrina espírita, do espiritismo, ou a avó frequentava, ou a bisavó frequentava. Então as casas não mudaram tanto de endereço assim desde que foram fundadas, continuam nos mesmos locais físicos. Que se dirijam a partir de qualquer momento que sentir a necessidade e recebam as bênçãos que nós encontramos do estudo, da harmonia, da serenidade, através do passe, da água frutificada, da companhia dos irmãos, dessa lei da sociedade que nos obriga com alegria a convivermos. Então, ficamos por aqui já nesse sábado maravilhoso, que tenham todos um excelente final de semana. E nosso irmão Genir vai fazer a nossa prece de encerramento. Nós agradecemos a Tainá, nossa companheira aqui também. E em casa,
aqueles que desejarem, alguns me falaram essa semana que escutam com uma jarra d'água ou com um copo d'água. E eu também posso ousar dizer que quem desejar, neste momento de reflexão, de elevação do pensamento, de falando de Jesus, da doutrina espírita, possam também fluidificar as suas águas dentro dos seus lares. Né? Enquanto com o pensamento elevado estão, as visitas espirituais do bem também frequentam o nosso lar. Então agora nós acompanharemos nosso irmão Gemir em pensamento e prece. Que nós consigamos, todos nós que estamos de alguma forma ligados, se não presencialmente pelas ondas da rádio ou da internet, possamos fazer um momento de reflexão, de elevação dos nossos pensamentos na busca da paz e da harmonia, imaginando a presença amiga de bons espíritos junto a nós, de Jesus, o Mestre Maior, que nos recomendava que se tivéssemos entre 2 ou mais reunidos em seu nome, ali ele estaria. Acreditemos, portanto, na sua presença amiga, através das vibrações de paz, de luz e de esperança. Que Deus, no seu amor infinito, ilumine as nossas almas de esperança e paz. Crie em nosso ambiente dos nossos lares uma áurea de luz, de esperança, de proteção. Enfim, Senhor, que as tuas bênçãos sejam presentes nos corações e nos lares de cada um de nós. Que assim seja. Vai ter que ter esse.